de democracia. Você cita a democracia aqui e ali, numa democracia mais ampla. Você acha que hoje a Venezuela tem um regime democrático? O Nicolás Maduro é um democrata? Ele é legítimo? Você falou que o governo brasileiro é ilegítimo. O da Venezuela é legítimo? Vamos tratar sobre Venezuela, Vera. Eu acho importante. Para tratar sobre Venezuela, nós temos que tratar a coisa globalmente e não com aspecto em particular. Mas você pode só responder as perguntas sem tentar sofismar ou tergiversar sobre tudo? Isso não é interrogatório policial, isso é um debate. Não, mas é uma pergunta bem direta. Eu te perguntei se você acha que... Talvez você não esteja, que fala sozinho. Você fala sozinho no rádio o dia inteiro xingando as pessoas. Não, é muito fácil fazer desse jeito. Que você cometeu. Eu não tô te xingando, eu não tô querendo dialogar. Deixa eu responder a questão da Vera. Eu vou responder do meu jeito, Vera. Então, por favor. A Venezuela tem uma crise econômica profunda. 97% das exportações venezuelanas são petróleo. É uma economia altamente dependente do petróleo e houve um erro na condução política da Venezuela econômica de não ter diversificado as suas matrizes produtivas, né? Quando o petróleo custava em 2008 $110 o barril, tinha condições. Quando o petróleo Eu te perguntei baixou, se hoje, em 2018, a Venezuela tem uma democracia. Eu vou chegar, você não tem paciência, velho. Tenho, mas a gente tem uma hora e você vai chegar... Não, eu te prometo chegar em 1 minuto. Conta lá no relógio, em 1 minuto eu chego no seu ponto, tá bom? Vamos lá. Então, quando a Venezuela tinha o barril de petróleo a $110 o barril, era uma coisa. Quando o mercado internacional caiu o barril para 40, a Venezuela entrou em colapso. E isso, evidentemente, nesse colapso econômico, entra menos dólar, gera uma crise cambial, gera inflação e o país fica numa situação econômica brutal. Em relação à questão política, é evidente que tem problemas políticos na Venezuela. Na forma do governo de fazer e na forma da oposição de tratar. E na forma de lidar com a população mais pobre, essa que você defende no Brasil. O governo Maduro é justo, é solidário? Olha, particularmente, tem gente passando fome se você lá, pegar qualquer índice na Venezuela, particularmente no governo Chaves, houve melhoras sociais significativas. E o pessoal que foge para a Colômbia, não lute contra os fatos e contra os dados. E hoje, os fatos de hoje, as pessoas estão passando fome. Eu vou chegar lá. Eu acabei de colocar a questão da crise econômica. A crise econômica faz as pessoas terem dificuldades brutais de sobreviver, não é? Você não vai reduzir a fome, é uma questão política, não é? Ela é um problema econômico. Então, esse problema econômico na Venezuela tem muito a ver com a questão do petróleo. Agora, existe na Venezuela problemas políticos. Existe problemas do lado do governo, existe problemas do lado da oposição, não é? Eu não sei se vocês defendem aqui como fez um dos generais líderes da oposição que pegou um helicóptero e bombardeou o Supremo Tribunal Federal. E os assassinatos, as passeatas, os fuzilamentos, a grande questão, a prisão de líderes oposicionistas. Você cria uma ideia de que o problema da Venezuela é a queda do preço do petróleo, e não é. E as liberdades públicas. A grande questão que você tergiversa, né? Você não fala da Venezuela, não, efetivamente o que ocorre. O Brasil já sabe quantos que tiveram de ir para a Colômbia, 10 vezes mais do que vieram para o Brasil, quantos não fugiram para outros lugares, para a América Central. Uma crise humanitária. É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela ou não é uma ditadura? Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, tem o seu governo eleito. Teve o seu governo eleito. Então não é ditadura. Cuba é só um minuto. Agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente em Cuba, que elegeu um novo presidente. Então Cuba é uma democracia, Venezuela é uma democracia e o Brasil, com todos os defeitos que nós temos, você faz essas críticas violentas ao poder, ao judiciário. O Brasil é uma ditadura? Não é. Mas o governo não é golpista ou não? O governo é legítimo. E o governo Maduro é legítimo? Não. O governo Maduro foi eleito pelo povo, o Temer não. Essa é uma diferença. Temer foi eleito junto com a Dilma. Como não? Ninguém vota em vice ou mas o que é isso? Tanto o Itamar foi ilegítimo. Vamos falar a verdade. O Itamar Franco foi ilegítimo. O processo de impeachment da Dilma foi conduzido por um gangster chamado Eduardo Cunha. Foi isso conduzido o Supremo Tribunal Federal ordenou fiscais que a própria área técnica do TCU e do Congresso depois colocou em questionamento. O impeachment não houve comprovação de crime de responsabilidade. Não houve nada. E Nicarágua, que a população está sendo as passeatas do governo atacando, fuzilando, matou dezenas de jovens. A Nicarágua sandinista também é uma democracia. Eu sou candidato a presidente do Brasil, não da Venezuela, da Nicarágua ou de política Cuba. Externa. Então, qual será a sua política externa? Qual será a sua política externa? Seu presidente da República. Ainda não, mas pretendo ser. Espero que não. Mas vamos imaginar que sim. Vamos imaginar o seguinte. Professor, tem uma internauta aqui, professor. Qual seria a sua política em relação a Cuba, Venezuela e Nicarágua? E tem uma pessoa perguntando se o senhor moraria na Venezuela. Olha,
Moraria em qualquer país do mundo se a vida levasse a isso. Você romperia relações com Venezuela, Cuba ou Nicarágua, por exemplo, pela violação aos direitos humanos? Não romperia essas relações e acho que a questão é muito mais complexa do que essa violação. Aliás, eu vejo você muito preocupado com essas violações e pouco preocupado com violações que acontecem aqui debaixo do seu nariz. Não, acompanho agora, símbolos. Por exemplo, eu sou contra a ação terrorista. Você parece mais preocupado com os direitos dos pneus do que dos direitos humanos. Não, quantos que, por causa dos seus pneus queimados, não chegaram atrasados, não perderam um dia de trabalho, não perderam uma operação, uma consulta. Você a situação dos direitos humanos no Brasil é brutal, Vila. É brutal. E você não vai tratar. A situação da população carcerária no Brasil. É brutal. O que você tem a dizer sobre isso? É grave, mas significa que isso não significa que não devemos colocar atos terroristas patrocinados pelo senhor, e são muitos que o senhor patrocinou, e achar que isso é democracia. Vai fazer isso na Venezuela, vai fazer isso em Cuba. A oposição faz muito pior lá. A oposição queima gente no meio da rua na Venezuela, Vila, e você finge que não vê. Queima gente e uma dura democrata. Eu acho que isso resume bem a sua concepção de democracia.